E aí pessoal, Couto aqui, seja muito bem-vindo. Mais um episódio da nossa série de timing. Aqui vamos falar sobre Short Term Perspective. A gente viu sobre as fases de preço e tudo mais, né? No nosso último episódio. Agora vamos falar sobre o AMD, Market Shift e CSD, como sendo, de longe, uma das coisas mais importantes para a gente poder estar entendendo reversões, principalmente, e estruturas de mercado. Então, o preço tende a expandir frequentemente. Isso é muito comum a gente ver, meio que ele fica assim em range pequeno, depois vai para um range maior, range pequeno, range maior, né? Só que para isso ele precisa dar um indício que ele vai fazer isso. Ele faz isso por meio do AMD e Market Shift. Esse é o mais comum, tá? Então a gente faz uma acumulação, manipulação e distribuição. Market Shift, isso aqui também conta Power of Tree. Se você aliar isso aqui a algum profile de algum candle específico. Tá, e esse aqui é o fator mais básico para poder compreender uma possível troca de fase utilizando o PGRA Matrix e o Premium Discount, né? E a fase de manipulação que forma o Intermediate Term High e o Intermediate Term Low é chave. Igual a gente viu aí no nosso último episódio, né? A manipulação é muito chave, então entender como é que se forma essa manipulação realmente vai destravar aí pra gente todo esse entendimento. Então aqui a gente tem uns swings higher time frame sendo observados, né? Sendo compreendidos aqui pelo lower time frame, por causa da nossa fractalidade, né? Dos times e tal. Então, olha só. A gente tem aqui essa movimentação, que é um range menor, tá vendo? Aí ele vem para um range maior, depois ele range menor, e aqui ele inicia uma retração high time frame. Então aqui atrás a gente já estava expandindo para cima, né? Que a gente começa a fazer uma retração high time frame. Se a gente então encontra um nível chave aqui, por exemplo, que pode ser inclusive essa mínima aqui, a gente traz para alguma região de discount, né? Desse range maior ali do high time frame, e a gente está esperando uma expansão aqui, ele vai dar esse indício para a gente, esse sinal, por meio de uma manipulação AMD, Market Structure Shift, Change State of Delivery. Então você pode ver que o preço ele chega aqui, ele faz uma acumulação, tá vendo? Uma acumulação range pequeno. Ele faz essa manipulação aqui, que está traçada inclusive por essa caixinha, que é um pavio high time frame, inclusive. Então se eu estou olhando aqui no 15 minutos, isso aqui é, por exemplo, um pavio de mínima de um candle de H4. É um pavio de mínima de um candle de H1, né? Que seria a gente estar juntando essa manipulação com uma rejeição. Um pavio de rejeição de um high time frame candle. Que se apresenta justamente aqui depois dessa retração, né? Então, imagina, a gente subiu tudo, a gente voltou essa retração e aqui embaixo a gente está encontrando essas rejeições, né? Aqui a gente tem uma SMT também. E essa SMT, com essa manipulação, com esse Market Shift, ele indica pra gente essa reversão. Esse momento em que o preço ele vai parar de retrair para poder começar a expandir aqui no High Time Frame. Então, ele vai voltar para esse topo, né? Basicamente o Market Maker Buy Model aqui. Então, ele vai lá, ó, faz o Market Shift, e aí ele volta a Fair Value Gap, ó, tá vendo? Premium Array. Respeita. Depois volta, também, Discount novamente. Respeita, volta, Fair Value Gap, continua, até chegar lá no topo, que é o nosso próximo PG Array. Então pensa no Premium Discount Matrix, né? No PG Array Matrix. Lá do High Time Frame. A gente vem, faz uma expansão. A gente começa a retrair para algum nível de discount, para algum nível de suporte aqui embaixo. E aqui a gente deixa a rejeição, né? Bem na mínima dessa possível retração, bem no nível chave, né? No Discount Array. Aí aqui a gente vê essa SMT com esse Market Structure Shift, AMD. Lá no High Time Frame, pelo nosso PG Array Matrix, se a gente tem um Discount Array aqui, a gente vai mirar automaticamente no próximo Premium Array que a gente tiver. Qual que é o próximo Premium Array que a gente tem? É esse topo aqui. Então isso forma esse Market Maker Buy Model, que vai mostrar pra gente justamente se eu estou antecipando algum tipo de expansão. Daqui pra frente, a gente vai ter esse order flow de alta. E toda vez que o preço ele voltar em discount, vai ser também time para a gente poder estar executando aqui a favor desse novo order flow instaurado aqui, né? No final dessa retração, iniciando uma expansão
high time frame, que é o momento em que a gente quer participar, né? Que é a fase em que a gente quer participar, beleza? Então aqui um outro exemplo dessa parada, a gente tem essa máxima aqui, inclusive era uma máxima, se não me engano, que tinha uma consolidação aqui atrás, então a máxima de uma consolidação. Você pode ver que a gente desce, sobe, 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 expande, retrai, expande de novo e a gente para nesse topo aqui. Então, como você pode ver, a nossa manipulação está sendo nesse topo, tá vendo? Ele deixa aqui, então, essa rejeição pra gente. Agora, o que ele faz? Como ele expandiu para cima e depois ele expande de novo para baixo, a gente vai considerar isso aqui uma reversão. Ele vai fazer uma retração. Aqui em cima ele deixa uma nova SMT. Tá vendo? E essa aqui é a máxima do dia, tá? Então tem um dia que inicia mais ou menos aqui e que fecha mais ou menos aqui. Esse próximo dia aqui faz essa SMT com a máxima do dia anterior. E aí ela vai colocar aqui, ó, o Change State of Flavor pra gente. Aqui embaixo marca esse teu Shift. Aí você pode ver que ela vai até o próximo PG Array. Então lá no High Time Frame, o que a gente teve, né? Você veio até aqui embaixo. Lá no High Time Frame, né? Ele expandiu, retraiu, expandiu e depois reverteu. Então lá no High Time Frame a gente vai ver isso aqui, isso, isso e isso até aqui embaixo. Aqui no Low Time Frame a gente consegue ver com mais detalhes, né? Inclusive ele faz essa retração aqui, SMT. Isso dá o trigger para essa expansão aqui, que vai ser essa reversão lá no High Time Frame. Então ele dá esse sinal aqui pra gente. E aí ele vai até aonde? Até o próximo nível de Discount Array que a gente tem, que é aqui. E é um New Week Opening Gap aqui também, tá bom? Então desse fechamento até essa abertura, isso aqui é um gap, tá vendo? Lá no High Time Frame é importante. E aqui a gente tem então esse mesmo exemplo que a gente estava vendo ali atrás, só que agora ainda menor, para mostrar para vocês essa fractalização. Então a gente tem esse topo aqui, que foi a máxima do dia anterior, que teve mais SMT. Aqui a gente abre o dia, tá vendo? E a gente coloca essa SMT aqui, ó. Vem aqui. E aqui a gente faz, ó, Change State of Flavor. Aqui é o Shift. Essa máxima aqui, servindo justamente como uma retração. Você vê que ele expande, depois ele volta nessa retração até o Premium. Inverte aqui, faz esse marca seja Shift. Consolidação, expansão. Né? Se ele expandiu para baixo aqui, ele consolida, significa que ele vai continuar expandindo. Então, quando ele começar a romper aqui para baixo, ó, Order Block, tá vendo? Acima do preço de abertura, jogou o preço para baixo. Aqui, Fair Value Gap, jogou o preço para baixo. Outra Fair Value Gap aqui com Order Block, jogou o preço para baixo de novo. Até chegar lá no próximo PG Array lá embaixo, que é do High Time Frame. Então, ele sempre dá esses indícios aqui. Você pode ver que é uma acumulação, manipulação, e depois distribuição aqui para baixo, se a gente pegar toda essa movimentação, né? Se a gente olhar com muita cautela aqui, acaba sendo uma consolidaçãozinha, mas é aqui a acumulação, manipulação e distribuição, porque ele vai até o outro PG Array, e é um Power of 3 formando o topo do dia, né? Formando a máxima do dia aqui. E aí o MaxSearch indica esse início de expansão aqui.